Boa tarde. Boa Paz tarde. e bem. Paz e bem. Eu me chamo Maria Antônia, sou membro da Comunidade Católica Fonte de Água Viva e hoje eu estou aqui no louvor, junto com nossos fundadores, e vou falar para vocês sobre salvação. Mas antes de nós iniciarmos, convido vocês a orar, pedindo o Espírito Santo e depois reforçando a nossa fé concreta. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O que o nervoso não faz, né? Errei a oração em dois lugares. Ao fazer a oração do credo e ao invocarmos o Espírito Santo, é uma das orações que faz com que nós reforcemos a nossa fé. A nossa fé, o próprio Jesus falou, a fé move montanhas, né? Então, a nossa fé nos leva a muitos caminhos. Caminhos esses pedregosos, com tribulações, né? Mas esse nosso caminho, esse trilhar nosso, nós estamos fazendo ele para quê? O nosso caminhar na igreja, o nosso caminhar na vida em Cristo é o caminho que nos levará à salvação. Na língua portuguesa, nós temos a definição de salvação como salvar, libertar ou proteger-se de condições indesejadas. No religioso, principalmente dentro do cristianismo, dentro da nossa crença da Igreja Católica Apostólica Romana, salvação é a libertação do pecado e da morte. E é assim que a gente tem a promessa da vida eterna. Através da fé em Cristo, nós recebemos um presente de Deus. A nossa salvação, a nossa fé é um presente de Deus. Ela não é uma conquista individual, ela não é uma conquista pessoal, ela não é minha, ela é obra de Deus. Então, salvação, ela nos foi revelada
reforçada com a vinda de Jesus. Jesus ali, ele revela-se para nós como Salvador. Mas a salvação começou ali. Ali foi reforçada a questão da salvação. Mas ela não iniciou ali. Em nossa vida, a minha salvação como presente de Deus, ela iniciou no dia que eu nasci. Na história da religião, ela iniciou quando foi se confirmado ali que temos uma salvação. Ele começou juntamente com Abraão, quando Jesus prometeu a ele, a descendência e a terra. Nós temos aqui revelado, através dos estudos, dos livros, da Igreja Católica, a questão da salvação. Então, o que eu estou falando para vocês, o que eu estou falando aqui, para mim, 11:29. O que eu estou falando aqui não veio da minha cabeça. Ela foi feita em cima de estudo, de oração, de escuta sobre o que eu deveria falar. No Catecismo da Igreja Católica, ele fala assim: a Igreja afirma que, para os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Então, que vem mostrando que sacramentos são esses? Sacramentos da Igreja, aquela da qual eu faço parte. A prática dela, ela é necessária para nós termos a salvação. Então, essa graça sacramental é a graça do Espírito Santo, dada por Cristo. E ela é única e peculiar para cada sacramento. O Espírito cura e transforma os que o recebem, conformando-os com o Espírito e com o Filho de Deus. O fruto da vida sacramental é que o Espírito de adoção deifica. Ele enriquece os fiéis, nos unindo vitalmente ao Filho único, o Salvador. Aqui ele nos mostra que a nossa prática, ela tem que estar introjetada, o meu interior tem que estar dentro daquilo que eu faço parte na igreja. Eles nos colocam que a prática dos sacramentos é o que vai indicar a nossa salvação. No livro dos Apóstolos, ele nos coloca no capítulo 14, não é o 14, é o 13. No capítulo 13, especialmente no versículo 47.
Nessa parte aqui, Paulo fala sobre uma viagem que ele fez junto com o Barnabé. E eles foram e pregaram a palavra de Deus para os judeus. E teve uns acontecimentos ali, e Paulo falou assim: porque o Senhor assim nos mandou. Eu te estabeleci para seres luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Vamos analisar aqui em duas palavrinhas. Luz. Para sermos luz, nós temos que ter algo em nosso coração que nos aqueça, que nos incendeia. Como é que eu posso falar que sou luz de Cristo se eu não tenho Cristo no meu coração? Para que eu tenha essa luz, eu tenho que ter a minha vida em Cristo. E a outra palavra é a salvação. Essa palavra aqui que nós vimos em Atos, ela 13:47, ela está no Antigo Testamento, lá em Isaías 49, capítulo 49, versículo 6, com as mesmas palavras. Não mudou. Então, ele mostra que veio o Novo Testamento profetizando o futuro, veio Jesus para dar veracidade àquilo que foi profetizado, e com os evangelhos, com as escritas dos apóstolos e de todas as pessoas que estão iluminadas, né? Com o Espírito, que escrevem para nós, ela retrata ali o pós-efetivação da profecia. Após a ressurreição de Jesus Cristo e o Pentecostes, a igreja, os discípulos, os apóstolos, passa a ter como objeto a salvação. Que tudo ali que eles fazem é proclamando a salvação. Eu falei ali agora mesmo que quando inicia a nossa história da salvação, a minha iniciou quando eu nasci. E quando ela vai terminar? Como é que vai ser esse meu caminhar para essa salvação? Que é uma história que começou lá no meu nascimento. O meu nascimento foi um presente de Deus. O meu nascimento, a minha vida é um presente de Deus, no qual todos os dias eu estou batalhando, lutando para que eu não saia desse caminho. É um caminho que a gente luta para que o inimigo não haja em nós. Quando que ela termina, o que vocês acham? Com a morte? Não. Com a morte? Se eu estou falando que a minha salvação é vida, que eu vivo em Cristo, eu morro, o meu corpo morre. Mas, se eu sigo uma vida em Cristo, voltada para a salvação no Senhor, a minha morte, ela é vida. Porque ao morrer, eu tenho a minha salvação junto ao Pai.
Eu tenho a minha salvação junto ao Espírito Santo. Eu tenho a minha salvação junto ao Filho, Jesus Cristo, e junto a Maria. Então não é com a morte. É com a minha vida. Com a minha vida na fé. Que eu vou conseguir chegar à salvação. A própria morte, que é vida, aquele que crê em Deus, tem a sua salvação. Então, o caminho de vida para a salvação é nós vivermos na fé. Além de vivermos na fé, nós temos que ter para conosco uma vida cristã voltada para a salvação. Então, uma das coisas também, além de ter a vida em fé, nós temos que orar. A oração diária tem que fazer parte de nossas vidas. Nós temos que cumprir os mandamentos de Deus, o da igreja, a da comunidade que você faz parte. Isso é seguir Cristo. Um dos instrumentos que nós temos para que nos enriqueçamos são os evangelhos. Os evangelhos mostram-nos Cristo. Não só os evangelhos. Nós temos que ler a Bíblia. A salvação, ela está voltada para os desígnios de Deus em nossas vidas. Desígnios são propósitos. Frei falou agora mesmo, nossos propósitos de vida. Eu, quando era adolescente, eu tinha muito medo da morte, principalmente da morte de familiares. Pai, mãe. Então, se eu sonhasse, se eu pensasse, eu entrava no luto, como se tivesse acontecido mesmo. E uma vez, nesses encontros de igreja que eu vou, inclusive alguns, não foram pela comunidade, foram pela própria igreja. E num desses, eu tive a honra de ouvir um bispo emérito lá do Maranhão, que agora reside aqui em Uberlândia. Eu sou de Uberlândia, tá? Reside em Uberlândia, onde ele foi falar sobre a salvação. E para ele falar sobre a salvação, ele falou sobre morte. Ao ele colocar que a morte é vida, é um encontro que nós teremos com Jesus, o meu interior se acalmou por esse conhecimento. Por quê? Foi aberto meus olhos que para mim ter a salvação, e os meus familiares, ou qualquer pessoa para ter a salvação, a vida dela tem que estar em Cristo. Para que, no fim, ao você viver em Cristo, a sua realização no final, a sua morte não é morte, é vida. Por quê? Você foi ao encontro, você está no encontro com Jesus. Então, num dos livros de estudo que eu uso, um é do vocabulário da teologia. A gente chama de VTB. E eu achei muito interessante, porque a gente fala na salvação, fala que temos que viver em Cristo, temos isso, mas como é que tem que ser essa minha espera para essa minha salvação final? Se nós somos assim, herdeiros da salvação e plenamente justificados,
Estamos, contudo, salvos apenas em esperança. Deus nos reservou para a salvação, mas trata-se de uma herança que só se revelará no fim do tempo. O esforço da vida cristã se impõe, porque cada dia que passa torna esse fim mais próximo de nós. A salvação, no sentido estrito da palavra, deve, portanto, ser considerada na perspectiva escatológica do dia do Senhor. Já reconciliados com Deus pela morte de seu Filho e justificados pelo sangue, seremos então salvos por ele da ira. Cristo aparecerá para nos dar a salvação, pelo que esperamos essa manifestação final do Salvador, que completará sua obra transformando o nosso corpo. E é nisso que a nossa salvação é o objeto de esperança. Seremos salvos da doença, do sofrimento, da morte, todos os males dos quais os salmistas pediam para ser libertos e que Jesus, durante a sua vida, vencia por milagre. Eles serão definitivamente abolidos. A realização de tal obra será a vitória por excelência de Deus e de Cristo. É nesse sentido que aclamações litúrgicas que acontecem no dia do Senhor atestam. A salvação é do nosso Deus e do Cordeiro. Isso está em Apocalipse. Então, a salvação é de nosso Deus e do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Jesus. Jesus é o Cordeiro. Nós agora voltados para o altar, gostaria que ficassem de pé. Nós vamos pedir ao Espírito Santo, ao Jesus crucificado e à Nossa Senhora Santa Maria, Rainha do Céu, para que nós tenhamos em nossa vida fé e saibamos esperar a salvação em Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre ser. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Jesus nos diz: vem e segue-me. Guarde os meus mandamentos para que a graça e a bênção de meu Pai estejam com você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Salve.